Primeiro é dizer que é uma alegria muito grande estar encontrando com vocês. O Odair já deve ter passado que nós tivemos uma... Não, não, não. Deixa eu... Bom dia. Bom dia. Posso começar? Você fez a abertura já, doutor Amorim? Não, comecei, mas fechei. Pode continuar. Zival, descompartilha aí a tela. Hã? Descompartilha a tela, dá um stop share. O doutor Amorim fazer a abertura. Para. Stop share. Isso. Pronto. Pronto, doutor Amorim, pode fazer a abertura. Eu primeiro vou querer aprender essas palavras de vocês. Tá certo. Eu abre diferente, fecha outra coisa, mas stock share... Não, é só assim, agradecer a todos por estarem participando desse momento. Como já dissemos em outras reuniões com outros grupos, isso não é só nesse momento. Nesse momento nós estamos aprendendo muito a inovar, mas certamente vai ser uma oportunidade de podermos ter muito mais possibilidade nos nossos conhecimentos e de adquirir mais conhecimentos através dessas novas tecnologias que nós temos. Estamos passando por um momento muito difícil. A cada dia que passa, se agrava mais, seja porque algumas pessoas ainda não entenderam a gravidade que nós estamos vivendo, seja porque a situação é bastante complicada. O importante é que de casa e com o distanciamento necessário a gente possa salvar as nossas vidas e as vidas de tantos outros. E com isso a gente não para. Faz sempre o que diz o doutor Itamar, nós não estamos de férias. As folhas estão sendo pagas e nós precisamos fazer o nosso serviço. Mas eu abraçaria todos vocês, agradecendo de forma muito especial o pessoal da TI, que talvez ontem alguém dizia que era o pessoal da TI que tinha inventado essa história do vírus, porque botou todo mundo para mudar de rumo. Mas pense nos cabras que têm trabalhado, viu? Porque tudo quanto nós estamos fazendo, estamos dependendo deles. E eles têm sido assim, tanto da EMATES quanto da SDA, têm tido esforços conjuntos. E mais do que isso, conhecimentos, coisas que estavam paradas desde 2010, vai voltar à tona com funcionamento que vai qualificar e fazer com que nós possamos, inclusive, fazer boas apresentações dos produtos dos nossos agricultores familiares. Já fica aqui um dito para vocês. Entrem no SECAFES e façam o cadastro dos agricultores familiares e botem lá os produtos que eles têm. Que hoje o portal da SDA vai fazer com que nós possamos demonstrar o que nós produzimos. E agradecer ao Zival, que foi o primeiro que se propôs a fazer esse trabalho e agora está se estendendo a todos. Estou vendo aí que tem palestra agora sobre caju, tem outras palestras que estão acontecendo e nós precisamos ampliar a riqueza de conhecimento que tem dentro da EMATES e dos parceiros. Nós precisamos somar ações como essa, podemos fazer inclusive com parceiros nossos de outras EMATES do Brasil que têm a especialidade. Então nós vamos usar esse instrumento sempre. De qualquer forma, eu desejo que todo mundo esteja com saúde e que a gente atravesse essa travessia para que possamos nos encontrar em outros momentos com bons resultados, tá bom? Zival, é com você. Olá, pessoal, bom dia. É um prazer estar novamente aí com vocês, né? Para a gente discutir um pouco sobre a criação de galinha caipira, né? Agora, mais especificamente para o pessoal do Dom El. Eu falar para vocês que essa palestra, quando ela é transformada em curso, né, para os produtores, para os criadores, e geralmente eu faço esse curso em 3 dias, né? Então, 2 dias com as práticas, mais um dia só de prática. Geralmente a gente visita 4, 5 produtores que estão com criação e vai adequando o que eles estão fazendo ao que a gente viu nos cursos, certo?
Então, a sistemática que a gente está usando nas palestras, a gente faz a apresentação, depois a gente vai para os debates, né? Então, nós vamos agradecer também, mais uma vez, a participação do Dr. Amorim, né, que dá um apoio muito grande a essas videoconferências, aí a turma da a Janaína e o Elvis, né, que realmente foram os grandes inovadores e realmente como esse pessoal trabalha nesse período agora até aumentou muito a carga deles. Meus parabéns aí a vocês e dizer ao pessoal da região aí que após a pandemia, né, se alguém quiser que a gente dê um apoio nas capacitações, é só solicitar ao doutor Itamar, ao Cláudio Matoso, que a gente está viabilizando a ida aí para as regiões, após o período aí dessa pandemia, certo? Então, começando aqui, por que criar a galinha caipira, certo? Bom, é o fácil manejo pelos jovens e pelas mulheres, né? Mais uma questão da gente da Emates trabalhando na questão de gênero, né? Criando alternativas de renda e de emprego para os jovens e as mulheres do campo, né? É uma fonte alternativa de alimentação saudável, né? Hoje a gente está brigando muito por essa questão da segurança alimentar e nutricional. É uma obtenção de uma renda extra para a família, aproveitamento das fezes e a cama do aviário para fazer adubação orgânica, né? E que vai ajudar na elevação da produtividade das outras culturas da família. O crescimento é rápido, e o retorno praticamente é imediato, né? No frango de corte, a gente já começa a ter retorno com 85 dias. No caso de postura, é que a gente vai começar a iniciar uma receita a partir do 5º mês. Mas é bem rápido esse retorno, né? E a outra grande questão importante para a agricultura familiar é o pouco espaço utilizado. Com 10 metros quadrados, você vai poder criar 100 matrizes, né? Que a gente vê que são 10 aves, de 8 a 10 aves por cada metro quadrado. Então, pouco espaço, fácil manejo pelas mulheres e jovens, né? Que pode liberar a mão de obra mais pesada para o restante dos homens, né? E as mulheres e os jovens ficariam com a criação, com essa renda extra de criação de galinha caipira, certo? Então, essas são algumas motivação. Outra coisa é que a gente está fazendo o resgate, né, da cultura do agricultor familiar. Ele deixou de fazer a criação de galinha caipira para pegar R$3 e ir lá na bodega comprar 1 quilo de frango de granja. Então, eles perderam essa tradição, né? Tanto que no começo a gente falou até da história do capão, que a gente não vê mais, né? Também foi uma perda muito grande dessa cultura do nosso homem do campo. Essas são as motivações para a gente criar a galinha caipira. Para a gente obter sucesso, nós estamos iniciando um dos itens que é necessário, é a capacitação, né? Vocês estão recebendo uma capacitação inicial, né, que vai servir muito de apoio para vocês iniciarem com os nossos agricultores familiares. Sim, aqui é Amorim. Do processo de capacitação é fundamental para a gente adquirir o sucesso na criação. Um outro item é o estudo da situação e debate na comunidade. É importante, nesses treinamentos, unir a comunidade, expor e fazer até uma programação. Por exemplo, se são 10 pessoas que querem criar galinha, faria uma distribuição. Algum grupo ficaria com postura, outro grupo ficaria com corte, para você não saturar o mercado naquela comunidade, que pode ser vendido até dentro da própria comunidade. E o outro item é o querer crescer, querer progredir. Isso aí é inerente, né, para as pessoas que querem ter sucesso. Se a pessoa não quiser, não é muito complicado ele assumir essa alternativa, certo? Cerca de 95% dos casos de insucesso são de responsabilidade do produtor, né? Então, depende essencialmente dele o sucesso do empreendimento. Para que a gente tenha um insucesso, é necessário ter falta de conhecimento ou capacitação, basear-se em palpites, né? Aqueles avicultores de final de semana que só vai no aviário no sábado e pensar que sabe tudo. Isso também é outro item para que a gente venha a ter sucesso na nossa criação. Nós temos
vamos ver quais são os tipos de frango que a gente tem. O caipira. Qual é a diferença do caipira para o convencional e para o orgânico? No caipira, a alimentação é de origem vegetal. Praticamente 100% da alimentação dele é de vegetais. Ele é criado solto no campo. O abate, no mínimo, 85 dias, enquanto no de granja chega a 35, 40 dias, aqui são 85 dias, para que ele pegue a carne, pegue consistência e pegue sabor, né? E aqui a gente também trabalha sem o uso de antibióticos, né? Então, esse é o nosso caipira, tem que ser criado solto, alimentação de vegetais, né? O abatido no mínimo 85 dias, no caso de frango de corte. O frango convencional, que esse que a gente está acostumado a comer agora, que dominou o mercado, criado em granja comercial, sem restrição de antibiótico, muitas vezes o antibiótico já é preventivo, já vai na água de beber, na tubulação da água de beber. Tem probiótico, que é a indução de crescimento, que não é hormônio, mas são probióticos que eles para acelerar o processo de crescimento dele. E o abate 42 dias, né? Esse é o frango convencional, né? Diferente do nosso caipira. No caso de orgânico, o orgânico é criado segundo a legislação do mapa de produtos orgânicos. É o mais complicado, principalmente para a agricultura familiar, porque ele vai ter que ter o selo de inspeção por auditoria ou o selo de orgânico por controle social, certo? Ele vai ter que produzir a soja dele, não pode ser orgânica, não pode ser geneticamente modificada, vai ter que plantar o milho dele para alimentar. Toda a alimentação vai ter que ser gerada na própria propriedade. Então, é um pouco mais difícil para os nossos agricultores familiares. A finalidade da criação, a gente tem duas finalidades. A finalidade de corte e a finalidade de postura. No corte, nós vamos abater com 85 dias, pode ser vendida a unidade o vivo, né? O peso vai girar em torno de 2 a 2,80 e serve para a produção de carne, né? Esse é o nosso frango de corte. Geralmente, ele é separado dos machos para passar pelo processo das rações que a gente vai ver na frente, para quando chegar com 85 dias, ela esteja pronto para o abate. No caso da postura, nós vamos criar para produção de ovos ou produção de pintos, né? A produção gira em torno de 250 a 280 ovos anos, depende da raça, certo? Essa produção nós já temos uma raça desenvolvida pela Embrapa, chamada Embrapa 051, que chega a produzir 320 ovos por ano, certo? A postura é iniciada a partir do sexto mês ela estabiliza. Aí vai até 24 meses. No 24º mês começa a declinar a produção. Aí você já tem que estar com um lote de pinto para você fazer a reposição as suas matrizes, né? Tem as raças específicas para a criação, para a postura, né? E o nosso mercado é o ovos vendidos naquelas bandejas, ou alguém também que quer para produzir seus próprios pintos, que aí é um pouco mais complicado, eles vai ter que ter a chocadeira, né? E vai ter os cuidados de estar, se a chocadeira for toda manual, beleza, que aí ele não precisa ficar virando os ossos, mas se ela não for manual, for só mecânica, ele vai ter que sempre estar revirando os ovos para que venha a ter uma eclosão perfeita, certo? Então, nós temos criação de frango de corte e frango de postura. E temos a mista, que é criado junto, macho e fêmea produzindo carne e ovos, certo? Essa não tem uma rentabilidade boa, certo? Os produtores da agricultura familiar utilizam muito. Mas a gente, como extensionista, se a gente fizer uma demonstração, se a gente incentivar eles a fazerem separados, eles vão ter uma receita melhor e vão ter a qualidade do ovo e a qualidade da carne bem melhor, certo? Então, a gente tem a sugestão que a gente trabalhe por postura ou por corte. No último, se não for possível, por exemplo, o ideal é que seja dessa forma. Se não for, se a gente não conseguir o ideal, pelo menos o possível, que ele vai criar junto, mas crie dentro dos aspectos sanitários.
para os extensionistas, é interessante discutir, antes de começar a criação, que tipo a atividade que eles vão exercer, se seria de corte, de postura ou a mista, certo? É muito importante definir isso antes da aquisição dos pinos, porque aí você já vai adquirir direcionado ou para postura ou para corte. A diferença das raças é caracterizada pelo tamanho, algumas maiores, outras menores, pela plumagem, né? Pela cor da plumagem, algumas vermelhas, outras escuras, outras brancas, e também pela crista. Isso é que diferencia as raças. E só para vocês terem ideia desse aspecto técnico da questão das raças. Na sugestão de raça de corte, a gente tem o gigante negro, tem a Lebe Rouge, a New Hampshire, o caipira gigante branco, o caipirão, aí tem o caipira pedrez, né? Esse caipira gigante branco, eu tenho uma experiência muito boa com ele é muito bom. Ele dá mais de 2 quilos e ele tem um peito duplo. As donas de casa gostam muito, porque o peito dele é bem grande, mas ele tem um inconveniente. Ele só tem mercado viável se ele for criado para abater, porque como ele é todo branco, as pessoas desconfiam que ele não seja caipira, certo? Eu tenho, pessoalmente, uma restrição a pescoço pelado, que é a Lebe Rouge. Eu acho que ela come muito, certo? Esse caipirão, o caipira pedrez, eles têm um consumo de ração um pouco menos e tem um ganho de peso muito bom. Então, tem muita gente, é muito usado o pescoço pelado. Se você tiver uma boa alimentação alternativa, tudo bem, mas se você depender muito de ração, o retorno dele os custos de produção dele aumentam um pouquinho, ok? Lembrando para os produtores do Dom Helder esse aspecto, porque eles gostam muito dessa do pescoço pelado. Na postura, nós temos a Brownie, ou Isa Brownie, tem o Plymouth, que é um descendente francês, e esse Paraíso Pedrez. Atendi um produtor no chat, um produtor de tabuleiro, que ele estava criando uma raça de postura que eu desconhecia, é Novagem Brown. Ele disse também que ela é muito boa. A Isa Brown, ela produz até 280 ovos por ano. Ele disse que essa Novagem Brown, chegava a esse valor de produção, certo? Uma recomendação para vocês: oriente a adquirir as aves no locais credenciados junto ao mapa, certo? Não comprar em bodegas ou mercearia. Vocês poderão, aqui é como semente. Comprou semente ruim, plantou, o prejuízo vai ser não ter mais retorno, certo? Então, ao adquirir esses pintos de um dia, se vocês forem para posturas, vocês vão ter que pedir só aves de fêmeas, né? E que a gente chama sexado, certo? Se for de corte, o interessante é que fosse exigido que fosse tudo sexado, tudo macho. Se não der, questão de preço dos recursos, vocês, no caso de corte, viria macho e fêmea. Aí, com um mês, você percebe quais são os machos, quais são as fêmeas. As fêmeas você separaria para a postura e os machos para o corte. Não vai ter uma produtividade como as raças específicas de postura, né? Aí vai baixar um pouco a produção de ovos, mas procurem se orientar, eles façam separado, que o ideal seria dessa forma. Os pintos vão vir numa caixinha, aí vocês conferem a nota fiscal e se pede o atestado de vacinação, é para vir vacinado contra 2 doenças, o Marek e o Newcastle. Lá na frente a gente vai ver essas doenças. Sistema de criação, como é que nós vamos criar? Nós vamos criar da forma intensiva. Intensiva, ela é presa no galpão, comendo ração e bebendo o dia todo, certo? Sem sair por parte, sem ciscar. Conveniente é que ela não vai ter uma maciez de carne adequada, nem vai ter um sabor. Ela é praticamente convencional, né? E o custo de produção disso é muito alto, porque ela vai comer só ração. Quando você cria no sistema semi-intensivo, que ela é presa durante a noite e solta durante o dia, né? Solta ao ar livre, um piquete de alimentação, passa a noite no galpão, o dia solta no pasto, ciscando e comendo verdura, comendo algumas lagartinhas, alguns besouros que aparecem, né? Essa, no semi-intensivo, é o ideal da gente fazer. O custo de ração na semi-intensivo cai em torno de 75%.
Agora eu vou ter que ter uma área, né, anexa ao aviário, ao galpão, para que quando for 7 horas, 6h30 para 7 horas, ela seja um soldo para ir comer no pasto. Tem um detalhe, os frangos de corte, você solta às 7 horas da manhã. No caso de postura, as fêmeas, vocês deverão soltar por volta de 10 horas. Entre 5 horas da manhã até 9 horas é o período onde elas fazem o maior número de postura, né? Então, se você soltar cedo, elas vão terminar pondo num piquete de alimentação. Aí vai perder o ovo, né? Eles vão ter prejuízo. Então, ao optar pelo sistema de criação, opte pelo sistema semi-intensivo. Galpãozinho, recolhido à noite para evitar frio, calor, evitar o predador, a raposa, e os predadores das galinhas, certo? Essa é o tipo de criação ideal. Vamos agora para as nossas instalações. Nós definimos se nós vamos fazer postura ou corte, definimos que vamos criar semi-intensiva ou intensiva, definimos a raça que nós vamos comprar, agora vamos construir as instalações. Primeira instalação, por exemplo, o galpão. Ele pode ser de alvenaria, pode ser telado, pode ser cimentado, pode ser de varas entrelaçadas e fixa com arame, né? Pode ser faz uma paredezinha de 70 centímetros e o resto de tela. Essa tela pode ser aquela tela da dengue, pode ser a tela de arame, certo? Dependendo do material da região, faça o possível para baixar os custos de produção na história da construção do galpão. Os agricultores e os extensionistas têm uma habilidade muito grande de fazer uma boa adaptação, certo? Esse daí é uma foto de um galpão, que ele é feito a parte de alvenaria, coberto de telha, né, telado com tela com arame, certo? Então, pode ser, o local deve ser um local seco, ligeiramente inclinado no sentido leste-oeste, a gente vai mostrar na frente, somente uma entrada com um pé de dilúvio, né? Com esse pé de dilúvio vai ter cal, né? E as pessoas, ao acessarem ao aviário, têm que obrigatoriamente sujar os pés com cal, né? O local isolado, né, sendo o ideal mais próximo à casa do produtor, para que ele, qualquer barulho à noite, ele possa lá no aviário ver o que é que está ocorrendo, certo? Então, essa é o primeiro detalhe do galpão. O tamanho do galpão vai ser de acordo com a quantidade de aves que você vai criar. Use o parâmetro 10 aves, de 8 a 10 aves por metro quadrado de área coberta, ok? No caso de postura, você pode deixar 10 por metro quadrado. No caso de corte, 10 por metro quadrado. No caso de postura, 8 cabeças por cada metro quadrado daria uma boa lotação. Há um problema na superlotação, é o problema do canibalismo. Quando fica muitas aves, elas começam a se bicar, e uma bicada numa ave que provoca o sangramento, todas as outras vão beliscar e 2 minutos eles matam aquela ave que foi bicada, certo? Hoje é proibido a gente fazer a debicagem, que é aquela história de botar o bico dela na lamparina, certo? Isso agora está proibido, a legislação não permite. Então, ocorrendo isso, vocês vão ter que diminuir um pouco a lotação do canibalismo. E aproveita e adiciona também um pouquinho de sal na ração, que também a falta de cálcio provoca essa história do canibalismo, certo? Então, instalações é legal, o galpão. Aqui a amostra mais ou menos do galpão, né? Telhado com 2 águas, declividade de 20%, cobertura bem feita. Ele pode ser até coberto com palha de coqueiro, de carnaúba, mas essa cobertura tem que ser bem feita para evitar a presença de água entrar dentro do aviário. Por quê? A água, ao bater no depósito, no comedouro, vai mofar a ração e vai começar a morrer aves provocada pelo ração, consumir ração inadequada, certo? Vai criar umidade dentro do galpão, vai provocar aparecimento de fungos, vai provocar a morte de aves. Então, a cobertura bem feita é fundamental, certo? O piso, o ideal, cimentado, e você vai cobrir esse piso morto, com raspa de madeira, palha de arroz,
sabugo triturado de milho, você vai ter que ter essa cama, certo? Essa cama você vai tirar cada 30 dias, vai levar para a meda de compostagem. Quando você tiver curso ou estiver fazendo assistência técnica, incluam também orientações sobre a compostagem, que é uma atividade, é um produto gerado pela criação de galinha caipira. Certo? Ele pode vender esse adubo orgânico, feita a compostagem, ou pode usar na cultura dele, principalmente se ele tiver os canteirinhos de horta, certo? O tamanho depende do número de aves, foi aquilo que a gente falou, né? 10 aves para cada de 8 a 10 aves por metro quadrado. Na foto, por que esse sentido leste-oeste? É porque o sol ficaria em cima da cumieira o dia todo, de manhã, escurecia à tarde, não geraria muito calor dentro do galpão. No caso aqui, de corte, de 8 a 10 aves, de postura, 6 a 8 aves por metro quadrado. No máximo, a largura de 10 metros, senão vai dificultar, ficar muito difícil, precisar, aumenta um pouco a mão de obra. Piso de cimento, cama, do piso, raspa de madeira, palha de arroz, capim seco, sabugo triturado. Um adendo. Se vocês forem fazer de postura, a cama do ninho tem que ser diferente da cama do piso. Porque se for igual, ocorre da ave pôr no próprio piso. Aí vai perder ovo, vai estragar ovo, vai sujar ovo. Então, tem esse detalhezinho. Quando for postura, o ninho vai ter a cama também. Do mesmo, se for raspa de madeira, a do chão vai ter que ser palha de arroz ou sabugo ou milho triturado, ok? Façam a cama diferente do ninho o piso. No caso de corte, não, só vai ter o piso, não vai ter, né, os ninhos, né? Então, você usa a raspa de madeira. Aqui na região, a gente consegue essa raspa de madeira de graça. Nas marcenarias, eles dão, porque eles querem fazer a limpeza do local deles de trabalho. E a madeira gera muita raspa. Eu não sei como é aí nas outras regiões. Aqui a gente consegue até, o marceneiro até gosta que a gente vai pegar, porque limpa o galpão dele. A área de pastejo, certo? Essa é fundamental na criação de galinha caipira. A galinha caipira tem que ciscar, tem que comer verde, tem que comer minhoca, tem que comer lagarto, certo? Então, vocês procurem fazer, em pecuária é assim, a primeira coisa que a gente faz é a área da comida. Certo? Daí depois é que a gente faz os galpões, as instalações e compra as matrizes. Faça um aviário ao lado, um aviário não, uma área de pastejo ao lado do aviário. Abriu a porta do aviário, ela vai direto para a de pastejo. Em caso de postura, nós só vai soltar 10 horas, vai ficar até 5 horas. 5 horas ela volta para o aviário, você fecha quando ela voltar. Quando você soltar pela manhã que voltar à tarde, quando elas estiverem na área de pastejo, você aproveita, faz a limpeza do bebedouro, do comedouro, leva o resto de ração para a mesa de compostagem, lava os comedouros, lava os bebedouros, coloca a água limpa e de boa qualidade, aguardando o retorno das aves para o galpão, certo? Ele deve ser protegido, né, cercado de tela ou varas trançadas, sombreado. Aqui e acolá, se não tiver, a sua área não tiver sido toda desmatada, é interessante fazer umas plantios de leucena, da própria moringa, certo? Para criar uma área de sombra para dar um conforto às aves. A área do pastejo é de 1 a 2 metros por ave. Uma ave para 2 metros quadrados da área de pastejo, certo? Uma ave para 2 metros de. Nesse pastejo vocês vão usar o tifo, vão usar o quicuio, o feijão cuandu, a leucena, certo? A própria moringa também tem aparecido como um bom percentual de proteína. Capim, tifo, braquiária, certo? Vocês escolhem nas regiões. Aí, na região aqui do litoral tem uma plantinha, a folha larga, que ela é estolada, tem aqueles nervuras, que eles chamam aqui na região Maria Mole. Eu não sei se tem por aí, que é muito boa também para a criação de aves. Se depois vou fazer umas fotos, vou botar essa cor. Aqui na região do litoral, o pessoal usa muito. Então, é fundamental. A área de pastejo reduz em 75% o custo de produção com compra de ração.
Outro equipamento é o bebedouro, certo? Ele pode ser de pêndulo, pode ser de pressão, pode ser a calha. Você compra aquela calha de esgoto, acho que é 2,5 metros, 10 polegadas. Você faz quatro comedouro ou 4 bebedouro. Você pode usar a garrafa PET, pode usar a garrafa PET com aquelas latas de doce, certo? Você geralmente, para cada comedouro, você usa 2 bebedouros, certo? Mais ou menos um bebedouro é para 50 aves, mas geralmente a gente faz nessa proporção um comedouro para 2 bebedouros, certo? Tá aí algumas fotos de bebedouros, né? Tem um super. E outra coisa, à medida que o tempo for passando, 15, 15 dias, você vai subindo essa cordinha, certo? Para que o bebedouro vá subindo e fique mais ou menos na altura da ponta do pescoço da ave, para que ela não fique comendo ou bebendo dentro do bebedouro e que ela comece a esticar o pescoço, fazendo exercício para aumentar, melhorar a musculatura e melhorar o peso. Comedouro, certo? Pode ser também de bandeja, pode ser de tubular, né? Aí tem uma foto aí do cano de PVC, né? Altura. Uma bandeja, um comedouro, um para 100 aves, ou se for tubular, um para 80 aves. Está aqui a altura, mostrando que ele fica mais ou menos na ponta do pescoço, no início da barriga, né? Você vai subindo à medida que eles vão crescendo, certo? Aproveite para dentro do galinheiro, para dar conforto às aves e manter o instinto delas, faça um puleiro. Esse puleiro, aqueles tipo arquibancada, tem os degrauzinhos, tem um inconveniente que a mais valente ela fica em cima. Quando as outras vão subindo, ela começa a bicar, certo? Então, se for aquele se for aquele da forquilhazinha com a vara redonda, a altura de 40, 60 centímetros do piso, a largura de 5 centímetros, sem cantos, né? Arredondados, é ideal, certo? Aí aqui o lembrete, a cada 10 dias regular a altura do bebedouro e comedouro. Para cada bebedouro, aqui é o inverso, para cada comedouro se coloca para cada comedouro, 2 bebedouros, certo? Porque eu vou consertar esse detalhe. Então, a gente já viu o aviário, já viu os bebedouros, comedouros e área de pastejo, né? Agora vamos para o ninho, no caso de criar de galinha de postura. Esse vinho também pode ser de madeira, pode ser de alvenaria. Ele é 30 por 30 por 30, né? Os do projeto São José, o pessoal, como é licitação, as empresas ganhavam, elas entregavam de Eucatex, bem bonitinho, pintado com a tinta que não deixa cheiro, né? Você vai usar um ninho para cada 4 galinhas. Então, se você tiver 100 matrizes, você vai ter que ter 25 ninhos, certo? Esses ninhos, a altura do solo, 50 centímetros, uma camazinha, né, diferente da cama do piso, e algumas pessoas colocam um ovo para iniciar a postura. Perto do 5º mês, as aves começam a pôr. Se você tiver 100 matrizes, no dia que você vê 5 ovos, você tem o sinal que começou a postura, né? Essa postura, no 6º mês, ela estabiliza e praticamente todas as aves vão pôr no mesmo dia. Geralmente, o ideal, o mínimo seria 100 aves. Quando elas todas estiverem na fase de produção, você vai fazer a coleta de 80 ovos, né? Essa coleta dos ovos ela tem que ser diária. Na hora que os animais vão para o pastejo, você aproveita com a sacolinha, a bandejinha, faz a coleta dos ovos. Levando para casa, você vai fazer a seleção por cor. É o ideal que você bote a bandeja tudo da mesma cor, tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Evite ovos trincados, né? Os ovos trincados você deixa em casa para o consumo, certo? Os ovos que vêm manchados ou de fezes ou de sangue, pode passar uma esponjazinha só com água, certo? Ou tem algumas pessoas que nem colocam no mercado, deixa também em casa para o consumo, os que se apresentam com muita sujidade, certo? Quando vocês comparam os pintos, vocês vão ter que, obrigatoriamente, dentro do galpão, fazer esse círculo de proteção com uma lâmpada incandescente. Porque o pinto, ele não tem, fisiologicamente, a capacidade de
regular a temperatura interna, a temperatura do corpo. Então, essa lâmpada vai servir para aquecer, certo? Esse ciclo, ele vai chegar na caixinha, você vai receber a nota fiscal, conferir o atestado estava assinado, fazer a contagem, tirar da caixa e colocar dentro desse ciclo de proteção. O ciclo de proteção, na primeira hora, vai ter só água com açúcar. Não bota ração na primeira hora que o pinto chegar, só depois de 1 hora. Vocês vão ter que fazer o seguinte, pegar o pintinho, colocar dentro do bebedouro, botar o bico dele dentro do bebedouro, fazer pelo menos os 10 primeiros, provar da água açucarada. Aí pode saltar os outros que eles vão direto beber água, certo? Esse é o manejo dos pintos. Essa lâmpada é uma lâmpada incandescente, ela não é lâmpada de LED. Nós estamos até tendo dificuldade de comprar essas lâmpadas, porque as lâmpadas de LED estão saindo, incandescentes, estão saindo do mercado. Se os pintinhos ficarem tudo junto debaixo da lâmpada, é porque eles estão com frio. Aí você baixa o fiozinho da lâmpada, baixa um pouco para encostar mais próximo aos pintos. Se os pintos estiver tudo longe, é porque está quente. Aí você sobe a lâmpada. O ideal é que eles fiquem distribuídos uniforme nesse ciclo, certo? Esse ciclo de proteção, ele é feito compensado, papelão, Eucatex, Duratex, certo? E desse material. A altura deve ser de 40 a 60 centímetros. Para 100 aves, você vai ter que ter um diâmetro de 1,35 m, aí 150, 1,65, 200, 1,90. E lâmpada incandescente para facilitar o aquecimento. O percentual de perca admitido, tecnicamente admitido, nos primeiros dias dos pintos é de 10%, certo? Deu acima de 10%, está problema ou está entrando muito vento ou está fazendo frio, aí os pintos morrem, certo? Então, vocês têm que ter esse cuidado. Essa lâmpadazinha é barata, o papelão, dá para fazer com papelão, né? E depois de até 1 hora, lembrando, só água. Depois de 1 hora, aí você bota a ração, que a gente vai ver lá na frente qual seria a ração, certo? Para comprar as aves, vocês vão definir corte ou postura, definir a raça, a quantidade, né? Adquirir pintos sexados em estabelecimentos idôneos, conhecidos e registrados no mapa. Isso aqui a gente já falou, né? Só mais um lembrete com relação à aquisição dessas aves. Se não tiver, se tiver revendedor, né? Aí é o jeito que tem que comprar do revendedor, mas se certifique se de onde é, qual a fabricante que produziu, para vocês ter segurança na qualidade dos pintos. Alimentação. A ração você vai ter que armazenar em local limpo e arejado, certo? O tempo de armazenamento, no máximo 30 dias. A primeira ração é chamada ração inicial. Você vai dar durante 30 dias. Você vai comprar ração inicial para os primeiros 30 dias. O consumo é de 70 a 120 gramas por dia. Tem aves que chegam a consumir até 150. Aí você multiplica isso pelo número de pinto, 150 vezes 100 vezes 30 dias. Aí você tem a quantidade de ração que você vai comprar para os 30 dias. Tem uma ração inicial chamada AC100, que você dá durante 1 semana ou 10 dias. Ela é bem mais cara. Eu não vi diferença entre você entrar só com acrescimento, evitar a AC100, que ela é bem mais carinha, certo? Elas são um pacote de 10 quilos. Né? Eu não notei diferença, iniciava logo com a ração inicial. Com 60 dias, você vai entrar na ração de crescimento. Essa ração inicial tem 22% de proteína, né? A de crescimento tem 19%. Você vai dar crescimento até 60 dias. Depois de 60 dias, você entra na ração final ou ração de engorda, até o abate. Se for frango de corte, se for postura, na hora de trocar a ração para final ou engorda, você entra com a ração de postura, certo? A postura começa no 6º mês e vai até 24 meses, certo? Consumo, que a gente falou, 70 a 120 gramas dia ou até 150, certo? Esses são os tipos de ração que vocês vão ter que comprar. Se der para fazer no final do aviário um depósitozinho para armazenar a ração no estrado, é o ideal. A ração, alguns comedouros para substituir, bebedouro.
Manejo de frango de corte. Como é que vocês vão manejar? Vocês vão dar ração inicial, crescimento e engorda dentro daqueles dias, né? 85 dias vocês vão abater, né? Antes do abate, vocês têm que suspender a água e a alimentação 24 horas antes. Aproveitem as vísceras também. Por exemplo, as vísceras podem ser cozidas num tambor de 20 litros e tal, e adicionar fubá de milho e serve para alimentação de suínos, né? Quando vocês abaterem, vocês vão ter que deixar escorrer o sangue da ave abatida, né? Por pelo menos 1 hora, deixar uma bacia para escorrer o sangue. Algumas pessoas botam até como se fosse no varal, botam um arame, deixam ela pendurada um pouco para escorrer o sangue. Elas vão ter que ser, se for interessante que ela seja armazenada após sequinha, saco plástico, e você, se não for vender de imediato, botar no freezer para refrigerar. No caso de corte, a gente está com a dificuldade de não ter a batedora e não ter o selo de inspeção. E não está podendo vender para o PA nem para o PENAI, né? Se o município dispuser de selo de inspeção municipal e tiver uma batedora credenciada, pode ser abatido nessa batedora e vocês poderiam participar vendendo no PA ou PA. Ou então, geralmente vendido na própria comunidade, nas feiras da agricultura familiar, né? Ou a domicílio. Agora, sucesso lá no Crato, do Crato, tinha uma feirinha, que é no dia do sábado, eles estão, como não pode ter a feira agora, eles estão vendendo pelo WhatsApp, né? Foi uma solução encontrada e está dando certo. Então, esse é o manejo do frango de corte. Lembrando que 7 horas tem que soltar para de pastejo. Se for deixar preso, fazer criação intensiva, não vai ter sabor de carne caipira, não vai ter a textura de carne caipira e os custos vão lá para cima. Manejo da postura. Vocês vão usar a ração inicial, crescimento. Quando chegar com 60 dias, inicia a ração de postura. Lembrando, mais uma vez, 9, 10 horas, solta para o pastejo, para comer verde, para dar cor à gema, para dar sabor ao ovo. E vocês aproveitem. Todo mundo aí na agricultura familiar tem urucu. Adicione o urucu na ração de postura. O urucu em caroço, não é o coloral. Por quê? Porque vai ajudar a fisiologia, né? Porque como a ave não tem dente, ela amassa os produtos na moela, ela precisa de carocinho para facilitar quebrar as particulações, certo? Então, o urucu tem essa finalidade e o urucu dá a cor bem amarelada no ovo, que é uma das características do ovo de galinha caipira. E o urucu é recomendado pela Organização Mundial de Saúde como o único corante natural e é orgânico. E tem muito na zona rural, você adiciona na ração. Certo? Em torno pode fazer um cálculo de 20 gramas por aves. Deixar as aves presas no galpão até 9 horas, né? No mínimo até 9 horas. Um ninho para cada 4 aves. A coleta do ovo é diário. Fazer a limpeza dos ovos com esponja e água corrente. Separar os ovos nas bandejas por tamanho e por cor, certo? Facilita a comercialização. Você chegar com a bandeja de ovos todos amarelados, ou todos do mesmo tamanho, ou todos brancos, mas todos do mesmo tamanho. Se você vai com a bandeja, um ovo amarelado, um ovo branco, um ovo pequeno, um ovo grande, deprecia o valor do produto, certo? Procure fazer essa seleção, certo? Coleta de pelo menos 3 vezes ao dia, porque é o seguinte, algumas aves vão, na hora de ir para o campo, na hora de ir para o pasteiro, estão no ninho, certo? Então, você não vai tirar elas do ninho, deixa ela no ninho, depois que ela pôr, o galpão aberto, ela vai sair para ir para fazer o pasteio junto com as outras, certo? Aí, nessa hora dessas retardatárias, você vai ter que ir lá e fazer a coleta do ovo. Não pode deixar o ovo no ninho o dia seguinte, certo? Outro detalhe, na criação de postura, não tem necessidade do galo, certo? O ovo galado, a não ser que você vá ter ovo para deitar para tirar seus pintos. O ovo galado, ele perde um pouco o período de validade. No ovo galado, a validade dele é em torno de 7 dias.
No ovo sem o galo passa para 21 dias. Então, se você não conseguir vender o ovo, ficar com o ovo 10 dias, ele vai começar a dar problema de estar estragado. Outra coisa, quando a ave põe, ela fica deitada em cima do ovo. Aí a temperatura aumenta. Já inicia o processo de desenvolvimento do pinto. Quando for à tarde, quando for 9 horas que ela sair, a temperatura volta ao normal. Aí vai deteriorar a gema lá e vai estragar, certo? Quando você vende uma bandeja, 24 ovos, se tiver um ovo estragado, o cliente vai dizer assim, todos os seus ovos estavam todos estragados, certo? Então, ter o cuidado para evitar isso. E no caso do macho na criação de postura, que não seja para questão de pelo, ele só vai comer, só vai dar prejuízo, só vai comer. E vai diminuir a validade do ovo produzido. E lembrar de limpar também os ninhos. Quando fizer a limpeza da cama, faça também a limpeza do ninho, troque a cama, bote cama nova. Doenças, né? Alguns controles preventivos de doença. O velho limão, a velha bandinha de limão, com um dente de alho na água, que o produtor já faz, continue orientando que eles façam isso, que diminui muito a questão de coriza e tem uma imunidadezinha boa nas aves, certo? Você vai construir os aviários em local isolado, distante de estrada e de outras criações. Outra coisa, uma que eu lembrei agora, não pode criar capote, ganso, pato junto com as galinhas. A criação tem que ser, da galinha é galinha, pato é pato, ganso é ganso. Manejo, alimentação, doença, imunidade são todas diferentes, certo? Evitem fazer do jeito tradicional. Utilize os conhecimentos que vocês adquiriram na troca de conhecimento que o agricultor tem, do que a Universidade da Vida ensinou, e vocês convençam que eles façam essa criação de galinhas, só as galinhas, certo? E adquirir outra prevenção, adquirir somente aves de boa procedência, certo? Tabela de vacinação. Tem muita bibliografia que não faz essa tabela de vacinação. Ele diz o seguinte, a vacinação é de acordo com as doenças que estiverem surgindo naquele momento, naquela comunidade. Certo? Ele já vem vacinado com Newcastle e contra esse Marek, certo? Com 21 dias, se vocês se tiver problema de Newcastle, que é aquela que ele enrola o pescoço, estira a perna e fica rodando, vocês poderiam fazer se aparecer aí próxima à comunidade, vocês poderiam fazer essa vacinação contra Newcastle. Como as vacinas são produzidas para ganja, geralmente o tubo de vacina da Newcastle é em torno para 10 mil aves. Mas é bem baratinho, certo? Não dá, eu acho que não é R$15 o vidro. Vai vir o diluente e vai vir um pozinho. Vocês botam o pó dentro do diluente, balança, tem um aplicadorzinho, vocês vão colocar uma gota no olho do pinto. Ela é azul. Quando você joga no olho do pinto, ele balança a cabeça, molha a cabeça de azul e você vê que ele já foi vacinado. Então, não tem perigo de você vacinar o pinto 2 vezes, porque ele fica com a cabeça toda azul, certo? Vai ficar com vocês essa apresentação, a dar disponibiliza nos e-mails, só para vocês terem uma ideia. Geralmente as vacinas são no olho, né? Ou na água de beber, ou tem a boba, que é rara ela aparecer, mas quando ela aparece, ela mata tudo, principalmente as aves mais gordas, que você vai fazer um estiletezinho, um aramezinho, e vai molhar na vacina e vai arranhar debaixo da asa deles, né? Só aí, quando você arranha, eles absorvem essa vacina da boba, que é feita com 60 dias, ou quando surge um surto de doença na região, tá certo? Aí algumas prevenções, evitar o trânsito de pessoas, animais e veículos nas proximidades do galpão. Evitar a criação de diferentes espécies, galinha, pato, agora no mesmo ambiente. Alojar de cada vez somente aves da mesma espécie. Fornecer somente água e alimento de boa qualidade. Não queira fazer economia aproveitando ração no dia seguinte, vai dar prejuízo. Sempre que você for introduzir um novo lote, por exemplo, bateu, vai vir outro lote, você dá um vaziozinho de 1 semana,
faz uma limpeza, faz uma caiação, passa uma vassoura, toca uma vassoura velha, bota fogo e passa nos cantos do corpo, chamada a famosa vassoura de fogo, que é recomendada pelos veterinários, né? Aí, mais ou menos 10 dias, você deixa desocupado para vir um novo lote, certo? Outra coisa, essa questão que o doutor Amorim achou interessante, é a questão do barulho, certo? O barulho à noite nas aves prejudica a alimentação e prejudica a postura, né? Então, cachorro perto fazendo barulho é um terror para a produção de ovos, né? Uma outra coisa que a gente costuma muito, não precisa estar entrando toda hora no aviário. Vai de manhã 9 horas, também não é preciso levar comadre, cunhado, 3 filhos para entrar no galpão, certo? Porque aí quanto mais gente entrando, mais a possibilidade de estar contaminando o galpão, né? Principalmente agora que está aparecendo tudo que é de virose. Evitar a superlotação, né? O que pressupõe o aparecimento de doenças, né? Manter aquele padrão de 8 a 10 aves por metro quadrado. Combater rato, mosquito e mosca que pode transmitir alguma doença. O ninho do pardal também é interessante, que se for de alvenaria, que tiver ninho de pardal, procure fazer uma retirada desses ninhos, certo? Isolar em local distante das aves que apresentaram triste sim se alimentarem. Procurar imediatamente a orientação do médico veterinário. Se tiver alguma ave triste, toda pele, a penugem toda enrugada, separa do lote, bota ela no outro canto e qualquer coisa pede o apoio do médico veterinário. Morreu a ave, importante, enterrar, certo? Ela pode ir, inclusive, para a meda de compostagem. Só que é a questão se a compostagem for próximo da casa, vai ter problema de odor, né? Mas ou então você queima ou enterra essas aves mortas, certo? Evitar vazamento de água no interior do galpão, já que a imunidade favorece o tratamento de doença. Vacinar quando as doenças que se constituem problema na região onde a criação está sendo desenvolvida. Por isso, utilize aquela tabela que a gente está deixando com vocês, certo? Alguns sintomas aqui para facilitar para vocês, mas o importante é a presença do médico veterinário, certo? Por exemplo, o Newcastle, a tosse, espirro, respiração com o bico aberto, cambalhota para trás, caminhando em círculo e aquela diarreia de cor esverdeada, certo? Outra coisa que dá muito é a coriza, espirro, corrimento nasal e a cabeça bem inchada, certo? No caso de coriza, você teria que vacinar. Apareceu doente, você pode controlar com antibiótico. As outras doenças, praticamente, só a bronquite e a coriza que dá para você fazer um controle com antibiótico. Esses sinais aí vocês guardem para que tiver, vocês façam as consultas. Calendário de vacinação, certo? E algumas prevenções mais, quando for fazer a limpeza, retira o bebedouro, comedor, retira a cama usada, escova até as cortinas, varre do lado de dentro, do lado de fora do galpão, né? E faz a vassoura de fogo, certo? Se tiver problema de linha, se tiver as lâmpadas também do teto, você daria uma limpeza, né? Só que quando você vai fazer o vazio. Se vocês tiverem problema de piolho, o velho banho com calda de fruta. Isival, teria como voltar ao calendário de vacinação, que eu tinha aqui as fotos, passou muito rápido, por favor. Esse material vai estar disponível para todos da reunião. Beleza, obrigado. Então, pode prosseguir. Aí pincela as pré-moletas com solução de cal, né? Aí limpa os bebedouros, passa um desinfetantezinho, né? Aí vamos, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero ter dado uma contribuição para que facilite um pouco mais o trabalho de vocês. E nós estamos agora para os debates. As dúvidas que ficou para a gente ver se a gente tirar, se a gente não tirar, a gente pesquisa e me envia pelo e-mail ou pelo chat. Josival, só diz compartilhar a tela, é stop share. Deixa eu chamar aqui. É lá em cima. Para compartilhar. Pronto, eu já coisa aqui. Tá, Joé.
Pronto. Vamos lá, os questionamentos, as perguntas, as dúvidas. Lembrando que eu estou disponível no meu e-mail, silval.foteles, né, o e-mail institucional, para ajudar vocês nas dúvidas diárias ou também pelo chat técnico de produtor, né? As perguntas que são feitas no chat de Galinha Caipira são direcionadas para a gente, certo? E dizer para eu trabalhei muito tempo na região de Tapipoca, né? E agora, em fevereiro, a gente está na GEAT, eu fico trabalhando junto ao Sidônio e à Fernanda na questão da agroecologia e na parte de galinha caipira, certo? Estou disponível para as regiões, para quando acabar essa pandemia, para a gente dar um apoio a vocês aí na troca de experiência e no apoio à elaboração dos cursos, né? Você só o gerente faz a solicitação para o Cláudio e a gente com certeza vai estar presente. Se Deus quiser, vai acabar logo isso e a gente vai voltar às atividades normais. Aí, quem tiver alguma dúvida, a gente pode dar uma... Se a gente não souber, a gente anota, pesquisa e depois repassa para vocês. Zival, bom dia. Eu, Bom Ednei. dia. Eu gostaria de saber o tempo que essas galinhas de postura vão ficar no pastejo. Eles começam às 10 horas e que hora que volta para o galpão? Quem está falando? Ver aqui Eu, Ednei. Qual é o teu município? Poranga. Poranga. É o seguinte, 5 horas, elas automaticamente, na hora que o sol começar a se pôr, elas vão se encaminhar para o aviário, certo? Aí, por isso que é bom, a mão de obra é pouca, pode ser utilizada pelos jovens ou pelas mulheres, porque o trabalho é ir lá abrir o aviário, né? Aí elas vão para o pastejo, aí nessa hora você aproveita para fazer a limpeza do bebedouro, dos comedouros, fazer a limpeza do ninho, fazer a coleta dos ovos. Então, 5h30, na hora que o sol começar a se pôr, elas vão se dirigir ao aviário. No começo vai ser preciso você dar uma ajuda e buscar, mas com 2 semana começa a se acostumar e já vão direto para o aviário. Tá certo, obrigado. Lembrando que a postura deixa a mão um pouquinho, solta mais tarde, 9 a 10 horas, o de corte pode soltar logo cedo, 6h30, 7 horas já pode soltar. E no pastejo vocês podem fazer piquetezinho, separa com aquela tela de dengue, deixa 15 dias numa areazinha, depois passa para outra área, quando ela voltar para a primeira, a pastagem tem se recuperado, certo? Bom dia. Bom dia, Zival. Pode falar, Joaquim. Zival, na questão de mista, aqui na minha região de Saboeiro, aqui, tem muito, então da chocadeira. Com dias de chocadeira, aqui também foi criador. E com 21 dias eu retiro os pinhos. A produção vai nascer, eu vou retirando. Passo a capa, a luz, eu não botei a LED. Mas tá dando efeito. Aí eu quero saber a questão da vacinação dela. Como você falou aí da Você vacina esses pintos logo de imediato contra o Newcastle, certo? Que é essa vacina do ocular, tá certo? Porque o maneco é mais difícil ele aparecer, mas o Newcastle é bem comum. Ok, agora, e outra dúvida, da questão da região da Teu microfone está cortando. Vamos lá. Então, a questão da criação mista. Eu estou falando que aqui tem muitos criadores com essa criação. A mista? A ração, por exemplo, é colocada pela manhã nos comedores, e à tarde eu dou muita fruta, tomate, cebola, couve. E mesmo assim, na mista que estou tendo aqui, a questão da produção do ovo está sendo pequena, só que é excesso de alimentação. Não. Quando você faz a criação mista, já reduz um pouco a produção de ovo, porque você não está usando a ração de postura, né? Você está usando a ração de final, a ração de engorda. Aí você perde um pouco a produtividade do ovo. É por isso que é interessante você fazer a de postura separado.
É uma tradição eles fazerem junto. Aí ele perde um pouco a questão da produção e vai vir a famoso ovo galado, né? Que se ele for fazer como esse produtor está fazendo, botando na chocadeira, tudo bem, mas se ele for vender o ovo natura, ele vai ter que ter cuidado, porque esse ovo dele, se não for consumido logo, ele vai apodrecer, certo? Como você faz o misturado, você vai fazer uma ração só, então vai perder um pouco do manejo, somente da postura. Da engorda, não, porque o macho tem a tendência de engordar, mas você perde um pouco. É um ônus que você está pagando por fazer a mista, certo? Que o ideal era fazer separado, certo? Faz Ó, um galpãozinho lá de vara, de coisa, e separa os machos, que ele a, vai ter um retorno melhor. a ração de postura que eu faço aqui para criação, eu uso 60 quilos de cheddar grosso, 15 quilos de soja e 10 de postura, de balanceado. Eu faço, misturo, mix aqui e adiciono nos pedores dela. Premix. Premix, soja e cheddar. 60 Isso. quilos. Ó, o produtor, ele pode produzir sua ração, mas ele vai ter que ter essa tabela, né, desses percentuais, vai colocar exatamente esses percentuais, né, e vai ter que ele vai ou produzir o farelo de soja ou comprar no mercado, certo? No caso de criações de 50, 100 pinto, foi inclusive uma sugestão da última videoconferência, foi a gente fazer os custos de produção e apresentar aqui para vocês. Aumenta um pouco a inversão de recursos na questão do investimento. Você vai ter que comprar uma máquina para misturar, ou então umas bacias grandes para fazer essa mistura. E o grande problema é os percentuais. 67%, 65%, fica complicado para o produtor da agricultura familiar fazer isso. E numa criação de até 100 aves, eu acho mais econômico você comprar a ração, que ela já vem toda balanceada, certificada pelo Ministério, certo? E eu acho melhor, mais fácil, mais cômodo para o produtor, principalmente para aqueles que estão começando. Quando ele adquire uma certa experiência, aí como esse produtor que você está falando, dá para fazer a ração em casa. Ele compra os produtos e faz em casa. Lógico que vai baratear mais um pouco os custos de produção, mas ela precisa de tecnologia, conhecimento melhor. Qual o nome dessa ração que está bem pronta? Tá pronta. Silval, qual a melhor variedade de capim para a alimentação natural das aves? O tifon. Qual? O tifon. Tifon. Agora, por exemplo, a moringa, a leucena, as frutas. Só tem restrição de frutas no caju, certo? Mas aí eu acho que nem vocês têm muita produção de caju na região, porque o caju, por causa do tanino, você vai usar o caju, o pedúnculo, mas ter o cuidado para não colocar muito ou não colocar todo dia, porque o tanino provoca um desarranjo nas aves, por causa do tanino. Uma outra coisa, a raiz de mandioca. Ter cuidado, não usar também muito, porque elas dão uma coisa esbranquiçada da carne, certo? A carne no ovo. É usar a mandioca. Frutas todas, a manga, a banana, o pseudocaldo da banana, o caldo da banana, ela, além de facilitar a alimentação, ela é um bom vermífugo, né? Aí a acerola, o resto de hortaliças que tiver, leva para de pastejo. Se não tiver, tanto na área de pastejo como no galpão, se for usar o verde levado para essa área, bote dentro de uma bandeja, não deixe no chão. Coloque também dentro de uma bandeja para alimentação. Tanto se você for coentro, cebolinha, resto de alface, bota numa bandeja, até de madeira, se for o caso, ou no cano daquele de PVC, né? A criatividade é de vocês, do conjunto com os produtores, mas não bote as vés no chão. Vamos lá, outra pessoa? Tem que ativar o teu microfone, Antônio. Qual o nome da ração que já vem pronta já? Você falou aí, da ração que já vem pronta.
Ó, de 1 a 30 dias você vai usar a ração inicial. Depois, aí entra com a ração de crescimento e depois você entra com a ração de engorda ou ração final. No caso de postura, substitui a engorda final por ração de postura. Aí vocês compram, não posso citar nome de empresa, né? Porque está fazendo publicidade, aí vocês compram, todas essas empresas, ela produzem ração porque elas são fiscalizadas pelo Ministério. A questão das proteínas tem que bater, apesar dessa essa fiscalização ser feita por amostragem, mas sempre corre o risco de ter uma fiscalização. Ok, obrigado. Pronto. Bom, Zival, Zé Antônio Jaguaribara. Foi citado as aves poedeiras, né, mas teve a Nova Brau, né? Isso é Brau. Mas não foi citada a Ibrau. A Brau, não foi citada a Ibrau, 51. Foi, esqueci, ela entra né? nessa raça aí? É porque a Embrapa, ela liberou a Embrapa 051, ela liberou recente, certo? Aí eu ainda não coloquei na apresentação, mas ela é a top de linha. Agora é a Embrapa 051. Só que eu teve um amigo meu que criou lá desse critério, eu conversando com ele disse que ela deu muito problema de prolapso por causa da alta temperatura lá de Santa Quitéria. Só conseguiu minimizar quando fez chover em cima do aviário dele. Isso você já ouviu falar sobre isso? Já. O problema é o seguinte, a temperatura prejudica muito, a alta temperatura. Ele teria que ter feito como o galpão dele poderia estar muito fechado, certo? Então ele teria que fazer as aberturas. Por isso que é bom só até mais ou menos 1 metro a paredezinha e o resto de tela, certo? Que aí você evitaria isso. Cariré, fui fazer um trabalho sobre DAP lá no Cariré, DAP do Garantia Safra, que lá estava com problema, e o secretário de Agricultura me levou o cara comprou 5.000 aves de Santa Catarina, o cara era grande produtor. O cara colocou dentro de um galpão que funcionava uma cerâmica, mas no segundo eu fui olhar, estava no terceiro dia, já tinha morrido mais de 1.000, né? Aí ele começou a construir o galpão dentro do padrão, aquela história de pensar que sabe tudo, certo? Ele comprou essas aves, vieram de avião de Santa Catarina, essas 051. Ele disse que saiu para ele, acho que foi mais ou menos em novembro, e saiu para R$11 cada um. Ele comprou 5.000. Certo? No dia que eu fui lá, ele tinha contabilizado mais de 1.000 mortes. Mas ele o outro galpão e transferiu. Depois eu liguei para lá para os colegas da Emates que ele tinha dado a melhorada. Uhum. Aqui a nova... calor e o frio, e ventania, é um perigo para a criação de aves. O galpão tem que ser naquele sentido, certo? Ele tem, se ele for todo na questão da tela, se tiver fazendo muito vento, botar uma proteção, botar uma cortina, certo? Principalmente à noite, né? Isso a nova aqui agora, a nova Zembral, né? A pintainha tá custando a R$4,50. R$4,50, né? Aí outra, o seu pai falou aí de criar. Se for para você ter ovo para incubação, né? Você vai querer ovo para incubação, é interessante alimentar levar em consideração a alimentação das poedeiras, não é isso? Isso. Você tem alguma recomendação? Você tem que usar a ração de postura, certo? Da proporção um galo, no máximo 17 galinhas. Ok. Beleza. Acabou as perguntas? Pronto, para mim já está. Obrigado. Alguém mais tem tem mais dúvida? perguntas, né?
Tem mais algum tópico a ser abordado, Sival? Tem mais algum Não, tópico por a mim ser tá abordado? tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Zival. Não, acho que... Tem uma pessoa que quer falar, o Jean Carlos. Bora, Jean. Zival, bom dia, Jean, aqui de Iguatu. Bom Essa dia, questão... Jean. Cadê o Mauro, rapaz? O Mauro tá de quarentena. É. É cuidadoso. Tem que se cuidar, né? Todo mundo tem que ficar de quarentena. Aqui em Fortaleza está terrível. Meu bairro é um dos bairros mais afetados. Tem o apartamento lá para a escada. O serviço aqui Vamos está lá, meio Jean. zoadinho um pouquinho. Peraí. Ei, Zivaldo, essa questão... Porque tem um serviço aqui, aí tá fazendo zoado, tá dentro do motor, tá ligado aqui, o rapaz tá botando uma cerca, mas só um minutinho, pergunta já. Seu Jean Carlos, o senhor pode escrever a sua pergunta aqui no chat, que eu leio. Vocês gostaram da apresentação? Vai dar para dar uma ajuda aí no trabalho de vocês? Quando for falar, liga o microfone, gente. Pronto, a minha pergunta é, quando ele estiver no pastejo, o aviário vai ficando aberto para eles entrar e sair a hora que quiser, é isso? Isso. Pronto. Aberto, limpo, com ração nova e água nova. Isso, pronto. Era essa questãozinha que eu estava aqui para botar para o pastejo e deixar aberta a questão de beber água, alimentação também, não é isso? Que é só complementar a outra, não é isso? Isso. Pronto, os demais eu entendi bem, viu? Aí Obrigado. a pessoa vai entrar, vai trocar a ração, jogar o resto de ração na mesa de compostagem, limpar os bebedouros, limpar os comedouros, botar nova ração e nova água. Quando for à tarde, eles voltam para... Eu entendi isso, a recomendação. Nesse período, a pessoa entrar e fazer o mínimo de pessoas possível para evitar a contaminação mínimo de pessoa e estresse, possível. né? Não precisa levar a família toda, né, os vizinhos. Nem tá, a gente também gosta muito de levar os produtores para ver. A presença de muita gente estressa as aves. Estresse é prejudicial a qualquer criação, né? Com certeza. Excelente, pois está beleza. Obrigado, viu? Vocês gostaram da palestra? Alguém quer fazer alguma coisa que ficou sem a gente comentar? Zival, aqui é o Ednei, na Poranga. A questão do uso do galo. Você recomenda a utilização do galo em qual... Fechou o microfone. Deixa eu ligar aqui, peraí. Nem repete de novo a tua pergunta. Val, questão do uso do galo. Tá cortado. Você, uso do galo, você recomenda em quais situações? Na criação da caipira, na criação? O macho, você só vai utilizar o macho se você for fazer criação para corte. Ou for fazer criação para produção de pinto, né? Se você não está nessas duas condições, você não precisa usar o galo junto com as fêmeas na criação de galinha de postura, pelos fatos que a gente já falou. Se você tiver mista, você vai o macho e a fêmea. Você comprar os pintos de determinada raça e você praticamente 50 mais 50, você vai fazer essa diferenciação com um mês. Aí você não vai ter uma produção boa de ovos, certo? Você vai manter um certo padrão na produção de corte, mas o ovo cai muito por causa do manejo, certo? E a presença do macho também induz a questão da redução do prazo de validade dos ovos. Certo, obrigado. Alguém mais?
Então, pessoal, obrigado, viu? Eu continuo à disposição de vocês. Foi um prazer muito grande a gente ter esse contato. Eu continuo na empresa, o que vocês, uma dúvida que ao longo do processo de ATEC, que a gente possa ajudar, a gente está disponível. Foi um prazer muito grande rever, inclusive, alguns velhos companheiros da extensão rural, né? Dei um abraço aí ao colega Mauro, Ina também, o Menezes também. Praticamente a gente fica, quando a gente entra na matéria, os bolsistas já perceberam isso, a gente é ferroado pelo vírus, né, do tentar fazer o melhor de qualquer maneira, né, de o tentar o problema dos produtores e dos outros colegas, né? Eu acho que é um vírus que, na hora que assina, a gente pisa no escritório, a gente, né, e além do compromisso, né, da dedicação que 99% de todos os técnicos que trabalham na extensão têm. Obrigado aí, até um breve encontro. Gente, eu coloquei o material para vocês no grupo do Dom Helder, viu? Eu queria falar aqui só... Não sei se vocês viram. Achei excelente a ideia, né, que venha outras palestras, outros assuntos. Eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito. Bom dia a todos, um abraço. Janaína, por favor, bota aí esse material no grupo do Centro-Sul, tá bom? No Centro-Sul eu coloquei, você já viu? Eu coloquei nos dois grupos que tem. Isso que você está falando, Dom Helder. Eu coloquei no grupo do Dom Helder a palestra de agricultura, o Centro-Sul e do Dom Helder geral. Eu coloquei nos dois grupos, viu? Tá ok, obrigada. De nada. Vou encerrar, viu, gente? Bom dia para vocês. Tá bom. Tchau, bom dia. Tudo de bom para todo mundo. Excelente. Bom dia para todos. Fiquem de casa. Ah.